Afinal de contas, o Barreal vale ou não vale 4 milhões de dólares? Bom, galera, esse é um assunto que tem tomado as pautas das redes sociais aí nos últimos dias, beleza? Especialmente no meu Twitter. E eu falo isso porque eu trouxe esse debate aí com base não só no último jogo, mas já é um pensamento que eu tenho há muito tempo. E, enfim, tudo que cerca esse assunto, às vezes falta um pouco de interpretação de texto, tá? Para entender o que eu quis dizer e o que não foi dito também, né? Então, eu já vou de cara responder a pergunta. Álvaro Barreal não vale 4 milhões de dólares, mas isso não significa que o Cruzeiro não deva comprá-lo, tá? Eu vou explicar isso daqui a pouco. Vamos falar um pouco da temporada do jogador, né? Eu acho que é justo a gente fazer algumas ponderações aqui. Os números são tímidos, mas em algum momento ali o jogador jogando como meia esquerda, ele consegue ser importante para o time de outras formas, tá? Dando uma boa dinâmica ali, até mesmo contribuindo na marcação, jogando de volante, enfim, dá para ver que ele jogou em várias posições, tá? Até o momento que a equipe perdeu um pouco dessa sinergia e ele não conseguiu fazer mais, tá? E para ser justo, ele também começou a jogar um determinado momento com uma lesão que incomodava ele bastante, né? Então ali você tem um jogador que não tinha uma posição fixa e em determinado momento começou a jogar lesionado. Então isso impacta um pouco no desempenho do jogador, a gente tem que fazer essa ressalva, né? A questão aqui é em que posição que o Barreal joga? A gente não sabe. Ah, mas ele pode fazer tal função assim se precisar e tal. Mas beleza. Mas qual posição que ele realmente é bom? Porque, por exemplo, a gente sabe que o Matheus Pereira ele pode jogar de ponta, ele pode jogar de falso 9, mas ele é bom como meia. A gente sabe a melhor posição dele, né? Assim como vários outros jogadores que fazem mais de uma função, né? Enfim, porque jogadores que pra gente ficar jogando de uma posição para outra ali, pra quebrar galho, a gente já tem, por exemplo, o Japa, o Vitinho, que são jogadores que entregaram um bom rendimento. O Japa no final do ano passado jogou bem na posição que inclusive o Barreal atua de meia esquerda, né? E ele não custa 4 milhões de dólares, né? Não custaria, se o Cruzeiro tivesse que comprar ele de outro clube, ele não custaria 4 milhões de dólares, tá? Um jogador para elenco não pode custar 4 milhões de dólares. Eu sei que alguns vão falar, mas o mercado está inflacionado. Depende para quem. Se o nosso dono ficar anunciando aí que vai fazer e acontecer na janela de dezembro como uma medida aí de tentar conter a fúria de meia dúzia de emocionados aí que não entendem que o momento do Cruzeiro hoje não é de protagonismo, né? Que é um processo de que o elenco precisa de mais reforços, né? Aí pra gente sempre vai ser mais caro, né? Se toda vez que uma sequência ruim vier, a resposta dele vai ser, não, pode ficar tranquilo que a gente vai contratar muito aí na próxima janela. Aí, sabendo disso, né, dessa necessidade, o mercado vai cair em cima. É possível fazer bons negócios, tá? Mesmo com o mercado inflacionado, e realmente o mercado está inflacionado. Mas, por exemplo, o Botafogo pagou 3 milhões de dólares para o Savarino, que é um jogador que tem mais de 20 participações para gols aí no ano. O próprio Matheus Pereira custou 5,5 milhões de euros, né? O Botafogo pegou o Igor Jesus de graça, o Fortaleza pegou o Lucero. Enfim, eu poderia ficar aqui o dia inteiro citando boas negociações, né? O próprio Cruzeiro fez o Vidalba, 800 mil euros, é um baita valor, né? Mas o foco aqui é o Barreal, né? E eu não acho que vale a pena manter ele pelo valor, mas isso não quer dizer que eu não manteria ele. E aí é que vai entrar aquilo que eu explicar, né? A questão é que o Matos precisa procurar o clube do jogador, né, e tentar uma nova negociação, um novo empréstimo, uma taxa de contratação menor, enfim, ele tem que dar o jeito dele ali. Até o próprio Matheus Pereira é um jogador que estava com um passe de 12 milhões, a gente conseguiu comprar ele por 5,5, né? O Barreal é um jogador que tem muito boa técnica, dá para ver que ele tem alguma coisa de diferente ali, que ele pode evoluir ainda. Só que acontece que no momento o Cruzeiro não permite que a gente faça esse tipo de investimento. Para agora, o Cruzeiro precisa de atletas que deem retorno imediato do investimento que o Pedrinho está fazendo. Como eu disse em outro vídeo, o nosso time tem muito jogador mediano e precisa de jogadores mais protagonistas, tá? Caso o Cruzeiro resolva pagar e manter a multa e acionar a multa do jogador, eu espero que isso não impacte no orçamento do clube para a próxima temporada, tá? Que esse valor não seja empecilho para que outros jogadores venham, porque hoje o nosso elenco a gente tem 4 titulares incontestáveis, tá?
que é o Cássio, o William, o Matheus Henrique e o Matheus Pereira. A lateral esquerda não deve melhorar muito, porque o mercado não oferece muitas peças, nem muitas opções, né? Então são 5 posições de 11, onde a gente tem jogadores de qualidade. E para fechar 6, vamos fechar 6 jogadores de qualidade no elenco principal, a gente tem uma briga entre Romero e o Wallace, onde o Romero hoje ele ganha pelo momento, e por qualidade eu acredito que todo mundo saiba que o Wallace é um jogador melhor que o Romero, só não mostrou isso ainda, né? E para pegar essa posição ele vai precisar mostrar isso. Então na prática a gente tem 6 jogadores de bom nível e precisamos de 11, né, para fazer um time competitivo, né? Ou seja, o Matos vai ter que buscar 6 jogadores na janela, porque é o que ele falou que está sendo feito com base nos objetivos que ele mesmo colocou, né? Ele falou que o Cruzeiro, na gestão dele, vai ganhar uma Libertadores. Então, pensando nisso, o próximo passo seria qualificar o time, os 11, né? O time que entra em campo, né? Porque nós temos sim bons jogadores para compor o elenco, tá? Nós temos o João Marcelo, Zé Ivaldo, Caio Jorge, Peralta, Kaique, Japa, uns prontos, uns mais prontos que os outros, né? Melhores que os outros também. Mas falando em subir o nível mesmo, a receita é essa, não tem como. O Cruzeiro precisa de 6 jogadores hoje aí para fechar um 11 inicial de qualidade, né? E dito isso, né, dito tudo isso, dando todas as carências do elenco e o quanto a gente ainda precisa investir, pagar 4 milhões de dólares pelo Barreal hoje seria um erro. Em outros termos, ajudaria bastante na qualificação do elenco, né, se o Cruzeiro conseguir aí uma renegociação, mas por esse valor eu acho um negócio ruim, beleza? Galera, pelo vídeo de hoje é só, um abraço e até a próxima.